Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 1. O céu não é o limite. Como aumentar nossa capacidade de crer? Quando eu era criança, uma das minhas atividades preferidas era acampar ao ar livre com os meus primos e dormir sob as estrelas. Eu não queria dormir dentro da barraca, porque amava olhar para as estrelas e ainda aprecio contemplá-las hoje. Quando eu levo os olhos e fito as estrelas a cintilar no céu noturno, não consigo conter o deslumbramento diante do vasto universo que se atende muito além da capacidade. Sei que não estou sozinha ao me maravilhar, pois tenho certeza de que incontáveis gerações ao longo da história também olharam para cima e buscaram compreender vastidão do cosmo estrelado. Nosso sistema solar é só um pequeno ponto da nossa galáxia. A Via Láctea, como o oceano cósmico, pontilhado com cerca de 400 bilhões de estrelas, e o universo além resplandece com bilhões de outras galáxias. O céu verdadeiramente declara a glória de Deus, e o firmamento de fato anuncia a obra de suas mãos. A fim de demonstrar a majestade de Deus, o profeta Isaías nos dá um vislumbre em comparação com quem nós somos. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. Mas qual distância entre o céu e a terra? Você já parou para pensar sobre isso? Embora o poder de Deus não possa ser mensurado por padrões humanos, façamos uma breve pausa. Conforme sabemos, a unidade básica de medida do universo é o ano-luz. Para entender o que o ano-luz significa, façamos cálculos matemáticos simples. Pesquisas científicas demonstram que a luz viaja na incrível velocidade de quase 300 mil quilômetros por segundo. Segundo a NASA, é tão rápido que no tempo em que você leva para estralar os dedos, a luz consegue dar 7 voltas ao redor da Terra. Já é muito rápido, mas estamos apenas começando. Em um minuto, a luz viaja pouco mais de 7,5 milhões de quilômetros. Se multiplicarmos isso por 1440, o número de minutos em 24 horas, descobriremos que em um dia a luz viaja 25 milhões de quilômetros. Se multiplicarmos isso por 365, concluiremos que em um ano a luz viaja inacreditáveis 9 trilhões de quilômetros. E isso, caros amigos, é apenas um ano-luz. De acordo com os cálculos científicos, a extremidade externa do universo observável é estimada de uma distância de 46 a 47 bilhões de anos-luz. Uma distância tão vasta que nem conseguimos começar a compreender. Nem mesmo os melhores cálculos humanos chegam perto de medir com precisão o universo de Deus, muito menos o vasto amor imensurável. A inspiração nos diz: o mais poderoso intelectos da terra não podem compreender a Deus. Os homens podem estar sempre a pesquisar, sempre a aprender e ainda há para além o infinito. Quando Abrão começou a sua jornada de fé, sem saber para onde ia e questionando se um dia teria um filho, Deus o levou para fora de sua tenda certa noite e lhe pediu que contasse o número das estrelas. Olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Gênesis 15:5. Abraão só pôde maniar a cabeça em pasma admiração, assim como nós hoje. Ainda assim, a Bíblia nos conta que Deus não só sabe o número das estrelas, como também nos chama pelo nome. Salmo 147:4. Embora Abraão não consegue compreender as promessas de Deus, ele acreditou em suas palavras. Como resultado daquele homem que já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. O mais surpreendente é que Deus continua a cumprir sua promessa a Abraão nos dias de hoje. Quando começamos a compreender o Deus magnífico a quem servimos, podemos ecoar a exclamação de Davi: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que os vistes? Salmo 8:3 e 4. Por mais difícil que seja compreender nosso Deus, que estendeu os céus por meio do seu grande poder, não se esquece de nós. Além de não esquecer, ele também nos criou e concedeu um santo chamado. Devemos ser seus colaboradores.
Devemos ser uma luz aos gentios, abrir os olhos dos cegos e libertar aqueles que estão presos nas trevas. Isaías 42, 5, 7. Além de não se esquecer, ele também nos concedeu um santo chamado. Devemos ser colaboradores. Devemos ser luz aos gentios, abrir os olhos dos cegos e libertar aqueles que estão presos nas trevas. Isaías 42, 5, 7. Nada honra mais a Deus do que quando temos fé para realizar sua obra. Uma fé que enxerga muito além de nossas habilidades pessoais e se operada em seus recursos infinitos. Pois somos ensinados que nada é difícil demais para ele. Jeremias 32, 17. A inspiração nos garante: o poder à disposição de Deus é ilimitado. Ilimitado? Será que entendemos o que isso significa? No que diz respeito a Deus, o céu não é o limite, nem o universo é o limite. Não há limites. Temos muita pouca fé. Limitamos o Santo de Israel. Devíamos ser gratos que Deus condescendente em usar qualquer um de nós como seus instrumentos. Por toda oração fervorosa feita com fé por qualquer coisa, respostas serão dadas. Se realmente nos dessemos contas de como Deus é grande, teríamos muito mais fé para avançar a sua obra. Também teríamos muito mais fé ao orar. Permitam-me compartilhar o testemunho de um homem humilde chamado Golden. Sua história moderna de milagres contínuo me inspira e me desafia como nenhuma outra. O impossível se torna possível. Enquanto crescia, Golden Lampani era um muçulmano praticante no Malawi, África. Depois de ficar doente e ser mandado para casa a fim de morrer, já se preparando para o fim, teve 3 sonhos. Em cada um deles viu Jesus e recebeu as instruções específicas. Se você quiser ser curado, torne-se cristão. Então ele começou a estudar a Bíblia e não muito tempo depois tornou-se adventista do 7º dia. Não só curado, como também teve a vida transformada pelo Evangelho. Começou a pregar sobre Cristo com entusiasmo por onde passava e muitos se converteram. Não era uma tarefa fácil, pois os seus antigos amigos achavam que ele havia apostatado e tentaram matá-lo diversas vezes. Mas Deus sempre os livrou. Golden decidiu servir a Deus em tempo integral. Por isso, abriu mão de sua carreira como professor de biologia e partiu para o trabalho no campo, a fim de dedicar mais à pregação. No Malawi, ministrando e pregando como leigo, ele conduziu no mínimo 8.000 pessoas a Cristo, metade delas de origem muçulmana. Em outra região, teve bênçãos semelhantes. Muitos consideravam que era impossível evangelizar naquela área, pois só havia 80 adventistas do 7º dia e nenhum batismo ocorria, já fazia algum tempo. Determinado, ele começou a orar e trabalhar. Depois de pregar o evangelho por 5 semanas, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas. Em menos de 2 meses, milagres começaram a acontecer com frequência. Ao longo dos últimos 27 anos, Golden conduziu muitos milhares de pessoas a Cristo. Em seu poderoso livro Serviço Cristão, Ellen White escreveu: o Senhor Jesus é a nossa eficiência em todas as coisas. Seu Espírito tem de ser nossa inspiração. E ao nos colocarmos em suas mãos para ser veículos de luz, nossos meios de fazer bem nunca se esgotarão. Poderemos desfrutar de sua plenitude e se receber daquela graça que desconhece limites. Mas se nos entregarmos completamente a Deus e seguirmos sua direção em nosso trabalho, Ele mesmo se responsabilizará pelo cumprimento. Que promessa para aumentar a nossa fé! Sabemos que quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, temos acesso tanto aos recursos que nunca se esgotem, como também à graça que desconhece limites. Além disso, Ele mesmo se responsabiliza pelo cumprimento de sua obra. Deus não delega nesse ponto. Reconhecemos de verdade os dons que recebemos para a realização do trabalho de Deus hoje? Golden é um testemunho vivo da graça gloriosa de Deus, que desconhece limites. Nós que estamos no Ocidente podemos dizer, bem, isso é na África. O evangelho lá não se espalha sempre como fogo a despeito de quem esteja trabalhando? Não necessariamente. Algumas das regiões onde Golden trabalhou
São áreas difíceis, onde a igreja não crescia havia anos. Além disso, Golden não apressa as pessoas a se batizar. Ele só permite o batismo daqueles que estão alicerçados na verdade, pois quer que as convicções sejam duradouras. De acordo com ele, o segredo do sucesso é simples: estudo da Bíblia, jejum e muita oração. Ele sempre acorda muito antes do nascer do sol para orar e às vezes ora a cerca de 7 horas por dia. Pensa em todos os programas materiais de treinamento, apresentações e multimídia e outros recursos evangelísticos que sentimos ser necessários a fim de levar pessoas para Cristo. Ainda assim, não conseguiremos realizar aquilo que o homem efetuou somente com a oração, uma fé semelhante ao de uma criança e confiança na palavra. Materiais para treinamento e recursos são bons e os temos à disposição. Devemos usá-los, mas não podemos confiar neles para ter acesso. As leis do reino de Cristo são tão simples, tão compactas e, no entanto, tão completas de qualquer edições de feitura humana criarão confusão. Deus não está preocupado com o domínio de métodos. Ele quer ser o Senhor de homens e mulheres. Depois de cativar o coração, o céu não é o limite daquilo que fará por meio de vida até mesmo de uma pessoa totalmente consagrada. Não há limites à utilidade daquele que, pondo em parte o seu próprio eu, abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Talvez nem todos sejamos chamados para ser pregadores, evangelistas, mas todos somos chamados para compartilhar as boas novas do Evangelho. Deus sempre espera que o seu povo reconheça a sua própria necessidade espiritual e acorde para possibilidades a fim de que ele possa fazer algo muito maior que aconteceu no Pentecoste, algo muito maior do que aconteceu com os pioneiros dos adventismo e algo muito maior do que vemos acontecer hoje. A Bíblia diz: para homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10, 27. Estamos prontos? Estamos orando? Estamos realmente ansiosos para receber o poder do Espírito Santo que nos capacitará a terminar sua obra? O livro Desejado de Todas as Nações nos explica: unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos à sua guia e graça, é concedido o Espírito Santo. O poder de Deus aguarda os que peçam e o recebam. Essa prometida bênção, declarada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. É concedida segundo as riquezas da graça de Deus, e Ele está pronto a cumprir toda a alma segundo sua capacidade para receber. Esse é o segredo para receber o Espírito Santo. Em resposta à oração, Ele é dado segundo nossa capacidade de crer. Se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Não entendemos o grande Deus a quem servimos, porque nos tornamos cristãos complacentes e satisfeitos. Nós nos contentamos com os estudos superficiais da Bíblia, com devoção superficial e orações superficiais. Nós nos satisfazemos com relacionamentos superficial com o Rei dos Reis. Em resultado, ficamos satisfeitos quando recebemos resposta e bênçãos superficiais. Deus quer se revelar a nós, quer fazer mais, mas não pode porque não acreditamos que Ele o fará. Ellen White lamentou: enquanto a igreja se satisfazer com pequenas coisas, deixará de receber as grandes coisas de Deus. Em vez de nos contentarmos com a posição espiritual em que estamos, comecemos a pedir mais em oração. Comecemos a acreditar mais nele pela fé. Comecemos a buscar mais dele em sua palavra. Conforme descobriremos na Bíblia, o céu não é o limite para quem nosso Deus é ou para o que ele é capaz de fazer. Por isso, prossigamos nessa jornada incrível de fé. Comecemos a ousar pedir mais a Deus.